Quem é Cristina Carvalho Pinto? Essa é uma pergunta quase irrespondível, porque a gente pode dizer, eu sou uma alma, eu sou um ser como você e como todos que foram tocados pela vida, pelo mistério da vida, em busca de entender o que eu estou fazendo aqui e agora, nesse pequeno planeta. Eu sou a mãe do João, do Renan, da Diva, a vovó do Lucas, a esposa do Luiz, a sogra da Renata, em algum momento, quiçá, da Laís, do Rafa. Eu sou a empreendedora, fundadora do grupo Full Jazz. Mas eu digo que é quase irrespondível essa pergunta, porque eu acredito que essa é a pergunta que move toda a nossa trajetória humana. É perguntar quem eu sou de fato, o que eu estou fazendo aqui e agora, e qual a relevância disso para o todo. E você já chegou a muitas conclusões sobre o que você veio aqui fazer? Olha, eu descobri recentemente uma certa pista. Porque quando era criança, eu dançava como se tivesse estudado 42 anos de dança. E eu achei que eu tinha nascido então para ser bailarina, inclusive me formei música anos depois, bailarina e também na parte de piano. E eu achei que tinha vindo para isso, porque eu nasci sabendo dançar. E depois eu achei que não, que eu era pianista, porque com 6 anos mais ou menos eu insisti até meus pais descobrirem quem lá em Dois Córregos tinha um piano e que pudesse alugar durante 1 hora por dia e eu pudesse estudar os primórdios, né, as primeiríssimas notas. E eu tenho fascínio pelo piano. Só que com 9 anos, eu desandei a escrever. E aí, eu pensei, eu quero ser escritora. Eu comecei a escrever poemas e depois contos e mais contos e mais contos. E depois, com 20 e poucos anos, eu ganhei concursos de contos e tal. Então, eu demorei muito para entender para que servia tudo isso, quer dizer, e eu ficava numa angústia, né, porque então eu sou música, eu sou escritora, eu sou o quê, né, do ponto de vista agora da resposta mais profissional. E eu descobri que eu sou um microfone que talvez alguém lá no alto tenha plantado aqui para entender algumas coisas e tentar comunicá-las de forma que todos entendam. Então eu sou, acima de tudo, uma comunicadora, seja através da expressão corporal na dança, seja através da música, seja através do dom da palavra que me foi dado. O que você quer comunicar? Em cada fase da vida, a gente descobre que algumas coisas precisam ser comunicadas. Tem uma que é fundamental, comunicar esse esplendor, esse enigma, esse mistério, esse eterno por descobrir da natureza humana. Como é que nós podemos ser, ao mesmo tempo, tão incrivelmente fascinantes, tão incrivelmente aterrorizantes, todos nós? Como é que a gente consegue construir uma realidade externa a partir desse esplendor e desse horror que habita a natureza humana? Eu tenho um fascínio imenso
por entender esta natureza. A minha, a sua, a de quem eventualmente nesse momento nos observe. É como puxar as folhinhas de uma massa folhada, sabe, uma torta? Então, eu acho que comunicar é jamais se contentar com essa primeira leitura ou com a segunda, terceira, quarta, 18ª. É ir puxando essas inúmeras folhas dessa torta infinita de massa folhada até perceber que nenhuma dessas lâminas responde ao sabor que você não vai sentir do todo nunca, e ao morder o que você acha que é o todo também não dá para depurar o sabor de cada lâmina. Então, eu acho que procurar entender isso e procurar expressar isso é o que eu venho tentando fazer através do trabalho. Quando eu danço, eu expresso a natureza humana. Quando eu escrevo um conto, eu estou procurando expressar um outro aspecto. E quando na minha profissão, operando com mídia de massa, eu retrato alguém, eu procuro essa delicadeza. Nesse shift, nessa transformação da comunicação nos dias de hoje, você acredita que a comunicação tenha que enxergar melhor esse seu papel, de fazer com que as pessoas reconheçam a sua natureza humana? É preciso despertar no outro o reconhecimento da sua natureza humana? Eu acho que a coisa mais importante agora é despertar em cada um de nós a natureza divina. Mas a gente não consegue dar saltos tão súbitos em certos momentos da vida. Então eu acredito que primeiro de tudo, entendendo o básico, que é a nossa humanidade, é que nós podemos depois partir para a segunda parte do que todos nós viemos comunicar, não eu como comunicadora, mas todos nós, que é esta maravilha do divinal em cada ser. E não estou falando só do ser humano, né? Em tudo que é expressão da vida. Então, você diz assim, você acha que no trabalho é isso que precisa ser reconhecido? Sim, você como jornalista, como excelente âncora de televisão, etc., você o tempo todo está fazendo perguntas para as pessoas. O que você quer tirar, afinal, de cada um? E eu acredito que, só para não inverter, para não virar agora você a entrevistada, mas eu fico curiosa com a tua natureza e o teu trabalho, eu acho que no fundo você está querendo buscar isso, né? Que degrau da humanidade dessa pessoa eu vou conseguir agora expor, que degrau da divindade desse ser eu vou conseguir nesse momento permitir que aflore. E quanto mais como eu estava comentando agora, fazendo um rewind, quanto mais eu avalio a minha própria trajetória enquanto ser, mas eu fico impressionada com o número de mutações drásticas que nós fazemos na eterna busca ou de resgatar a nossa verdadeira natureza, ou de atravessar os túneis negros da condição humana. Então eu me lembro de coisas que eu pensei, fiz, senti, expressei em diferentes momentos da minha vida, e eu penso assim, mas não é possível, não era eu. Eu não sou capaz de sentir isso hoje. Eu não sou capaz de ser tão vã. Eu não sou capaz de dizer coisas assim, porque eu não sinto essas coisas. Pois é, mas você sentiu. Aos 30 ou aos 40, ou sei lá quando, você sentiu. E você disse, e você fez. E você não tinha enxergado até que ponto pode ser delicada a tua sensibilidade.
Então, às vezes é bom fazer esse rewind, porque ao mesmo tempo em que a gente morre de vergonha do que disse, fez ou sentiu ontem, e o ontem pode ser ontem mesmo, o dia de ontem, não precisa ser um ontem remoto. Ao mesmo tempo em que eu sinto vergonha, muitas vezes, de mim, eu digo, puxa vida, é tão lento, mas a gente está andando. E eu acredito que o papel do comunicador é contribuir para que as pessoas possam fazer essa trajetória de uma maneira mais leve e, se possível, mais rápida. Quais são as ferramentas e as práticas que você usa para entrar em contato com a sua natureza divina? A primeiríssima é amar. O simples fato da gente sentir amor é a prática, essa é a total. Fazendo só isso, já fizemos todas. Então, a gente começa a falar de amor no âmbito mais íntimo, né? Amar o homem que você escolheu, amar os filhos que você trouxe ao mundo e netos, amar aqueles que estão mais próximos, amar a empresa que você fundou e que hoje está toda florida, toda recheada de seres humanos que estão lá entregando a sua energia, não é? Então é amar e vai amando, e aí esse espectro é como jogar uma pedrinha num lago, ele vai se ampliando e de repente você começa a perceber que você ama a vida de verdade à medida em que você ama toda a vida, toda a expressão da vida. Então, para mim, por exemplo, uma das práticas sem as quais eu morro literalmente asfixiada é o contato profundo, silencioso, íntimo com a natureza. Pode ser só uma flor, pode ser só uma mudinha, pode ser a floresta, pode ser o oceano, pode ser só olhar o céu ou perceber o voo de um pássaro. Mas esse contato íntimo, absolutamente quieto, ele me faz lembrar de tudo que eu não saberei verbalizar agora. A prática da meditação. Eu pratico meditação Raja Yoga há muitos anos. Aprendi com essa universidade incrível que é a Brahma Kumaris. A prática do Tai Chi Chuan, que é essa arte marcial inacreditável que eu pratico há 38 anos. Então, essas práticas, algumas através do exercício físico, como é o caso do Tai Chi, você fala, bom, estou treinando um Kati, né? E de repente você percebe que você só pode expressar aquele movimento se lá dentro tiver acontecido algo em você. Se você tiver abandonado o seu ego, porque senão você não consegue acompanhar o movimento do outro. Então, às vezes, através do físico, você chega ao teu ser mais interior. Às vezes, através do ser mais interior, você consegue manifestar fisicamente uma porção de coisas. O Tai Chi Chuan te desperta essa força do guerreiro que é forte e é flexível. Sem dúvida. Toda vez que eu encontro alguém que é místico, médium, oráculo, todos olham para mim e dizem assim, você foi guerreira em todas as encarnações. E você foi sempre mulher. Eu sempre fui mulher e guerreira. O que eu acho que é um mix fantástico. Porque o feminino traz para nós, né, essa audácia do acolhimento, a audácia de descaradamente ter compaixão, voltar atrás, recuar, até num dado momento puxar o não ser, o não fazer. Isso é do feminino, né? E às vezes a gente pensa que o feminino aí é só uma questão de gênero. Isso é do poder do yin, né? Dentro de todas as composições do ser, né? Agora, mas homens e mulheres. Agora, o feminino, com a vocação do guerreiro, é fascinante viver, sim, né? Porque tem o recuar, tem o acolher e o recolher,
tem o curvar-se, né? Mas tem toda a audácia do guerreiro, né? Tem a ação, tem a coragem. Então, eu acredito que, eu não estou dizendo a meu respeito, mas eu acho que todo ser humano, quando começa a buscar estas composições, esses mix de sabores, começa a ficar mais em contato com a variedade possível da nossa natureza. E com a resposta de quem é você mesma, né? Aí a gente começa a chegar mais perto. Você, por tudo isso, eu nem preciso perguntar, é uma afirmação que você é uma pessoa espiritualizada. Eu sou uma pessoa, não é que eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou um ser espiritual no momento vivendo pessoa. E quem é a Cristina mãe? Essa é a parte mais, para mim, emocionante da minha vida. A maternidade e o encontro com o companheiro. Eu vivo uma vida muito linda com o Luiz Antônio, há 20 anos. Eu tive o privilégio, né, tenho o privilégio de ter 3 filhos, né, João Francisco, Renan e Diva, que eu quis, que eu desejei, que eu celebrei desde o primeiríssimo instante em que eu percebi que eu havia concebido. E para mim, ser mãe é a síntese de todas as experiências possíveis. Todos os piores erros provavelmente eu cometi no papel de mãe. Mas também devo te dizer que os acertos mais amorosos, a reverência mais profunda que eu fiz a um ser humano, eu fiz aos filhos e faço hoje ao neto. Nada, nada, nada pode se comparar, para mim, a emoção de ter estado grávida, de ter dado à luz, de ter amamentado, de ter muitas vezes me autorrecriminado por não saber ser mãe. Porque a gente, até para aprender a ligar um liquidificador, a gente tem que ler o manual de instruções. Mas para a coisa mais séria do mundo, que é criar um novo ser, não tem manual de instrução. Então, essa eterna busca de fazer por eles o melhor, essa eterna autocrítica, de falar, puxa, não era para fazer assim, eu não devia ter feito assado e tal, mas ao mesmo tempo depois olhar e falar, olha, com todo esse mix de erros e de acertos, olha que maravilhosos que eles são, né? Então, como dizem lá no interior, comigo ou semigo, né? Eles são essa expressão linda da existência e com certeza são um prêmio magno da minha experiência. Quais são os valores que você recebeu dos seus pais e que hoje você vê nos seus filhos? Eu acho que o primeiríssimo, foi o afeto. É o não ter medo de expressar o afeto. Expressar o prazer, a dor, a beleza, a feiura. Expressar afetivamente. A outra coisa que eu herdei dos meus pais, que é a coisa que acho que rege tudo que eu faço na vida, é sempre procurar discernir o impacto do que eu vou fazer. Às vezes, debaixo de forte emoção, você não usa do seu discernimento e aí faz as grandes bobagens da vida. Mas todas as vezes em que eu consigo parar para pensar o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, eu procuro discernir com base na
naquilo que a gente aprendeu a chamar de ética, naquilo que no fundo nada mais é do que considerar o impacto sobre o outro. Considerar se aquilo que eu vou fazer ou estou fazendo está fazendo bem para todos, se todos estão se sentindo bem. Porque se tiver só um que está se sentindo mal com aquilo que eu estou fazendo, eu deveria começar de novo. Essa foi uma lição que você aprendeu em casa? Eu aprendi. Eles erraram muito, muito, muito comigo, com os meus irmãos, como todos os pais, como eu acabei de dizer, eu também com relação aos filhos. Mas eu recebi deles um exemplo, muitas vezes não verbal, nunca verbalizado, de um potencial de querer bem a todos, de se dedicar da porta para fora. Talvez, por exemplo, no caso da minha mãe, eu tenha sido muito carente de ela pensar mais em mim, porque eu era o número 5 de 6. Mas ela deixou tanto de valores e de uma doação infinita para outros que ela entendeu que precisavam mais do que eu, que essa generosidade, que essa doação é um legado inacreditável para mim. Meu pai era um grande cirurgião. Ele se formou em farmácia, depois médico, PhD e tudo mais. E ele me deixou um legado importantíssimo, que é o amor pela vida do outro. Meu pai não gostava de cobrar de ninguém, minha mãe quase enlouquecia, porque você imagina, nós éramos 6 filhos. E meu pai não queria cobrar de ninguém, absolutamente de ninguém. Para ele não importava se era o banqueiro ou o gari, ele dizia, é a mesma vida. E a vida não tem preço. Então eu não gosto de cobrar de ninguém, porque a vida de ninguém pode ser precificada. Então, apesar de que isso tenha gerado graves dificuldades do ponto de vista prático, do ponto de vista mais importante para mim, deixou esse amor pela vida do outro, amor pelo que não tem preço. E essa paixão pelo mistério do que não tem preço. Essa paixão pela possibilidade de que eu possa estar à beira de deixar o planeta, né, do ponto de vista de uma cirurgia gravíssima, seja lá o que for, e de repente tudo pode voltar. Tudo pode voltar com muito mais força do que era ontem. Então, o fato de observar ele salvando vidas e tudo mais, me deu um grande destemor diante dos desafios. Porque a vida, obviamente, de todos nós, ela não tem nenhuma curva lógica, né? Então, mesmo quando as pessoas olham para você e dizem, você é um sucesso, você é a pessoa realizada, tal, eles não conhecem o teu gráfico. Eles não sabem que não existe nenhum gráfico daqui para lá. Ninguém viveu esse gráfico. Então, cada um sabe do seu gráfico. Se foi assim, depois deu mais um pouquinho, depois caiu, depois ficou reto, depois... Entendeu? Ninguém sabe qual é. Cada um tem só o seu desenho, que é único. É como uma impressão digital, né? Mas o fascinante que eu aprendi com o meu pai é que em qualquer que seja o momento do meu próprio gráfico em que eu me encontre, o quadro reverte. O quadro será sempre revertido positivamente. E como eu não tenho medo de acreditar nisso, pelo menos até agora, sempre foi. Qual é o seu legado pessoal? Assim como a tua primeira pergunta, quando você perguntou assim, quem é a Cristina, eu disse, é mais ou menos irrespondível. Eu diria que você está cheia de perguntas irrespondíveis. Por quê? Porque o meu legado só poderá ser mencionado depois que eu me for, por alguém que de alguma maneira se sinta parte do legado, se sinta atingido, contaminado positivamente ou não por esse possível legado, né? Eu estou procurando
fazer da minha vida algo que valha a pena. Mas algo que vale a pena, com todos os coloridos da mente criativa que somos todos nós, não é? Então não é algo que vale a pena, missionário, pesado, aquela cruz que você leva para provar e para deixar. Eu não estou pensando em nada disso. Eu estou cada vez mais focada, levemente, no aqui e agora. Não no que vai sobrar amanhã, no que... É assim, aqui e agora. Nesse exato instante, nesse átimo que é tudo que nós temos. O que pode estar acontecendo de fantástico entre nós duas nessa conversa? Eu estou cada vez mais buscando só isso. Por isso eu não sei o que vai sobrar disso depois, ou o que pode estar sobrando para quem me observa. Eu não sei avaliar, e se eu me focar nisso, eu saio da única coisa que nós temos, que é esse momento. O que faz o grande salto é o momento em que a gente conseguir juntar as partes de todos nós dentro de nós, porque nós estamos esquizofrênicos. O mesmo ser que dentro do ambiente corporativo extirpou de si a capacidade do entendimento afetivo do todo, esse mesmo ser, quando chega em casa, abraça os filhos e chora porque a criança está com febre, entende? E se comove. E nos sábados e domingos eles frequentam cultos. E lá nos cultos eles falam só de amor e amor e amor e não sei mais o quê. Mas quando ele pisa dentro do escritório, ela, pisa dentro do escritório, ele vira uma outra coisa. Ele não é mais nada disso. Porque ele tem meta, e meta não casa com nenhum tipo de sentimento. O dia 30 está chegando e eu passo por cima de você e de quem está ali na câmera e de todos, entende? Só para cumprir o que a acionista mandou, entende? Então, esta esquizofrenia é a doença. Então, a cura não está em despertar para o conceito A ou para o conceito B, em a gente ter a coragem, entendeu? O descarado destemor de juntar os nossos aspectos e integrar quem afinal somos. As pessoas ficam assim questionando e discutindo se elas devem realmente se preocupar com a natureza ou se elas devem observar a natureza ou sei lá o quê. E eu fico ouvindo tudo isso e falo, meu Deus do céu, mas nós somos a própria. Como é que eu posso ficar perguntando se eu devo me preocupar com a própria, que eu também sou? Esse planeta lindo que foi entregue para todos nós, cheio de matas e oceanos e pássaros e animais lindíssimos e flores e ar e fogo e tudo, essa mesma Gaia que pariu, nos pariu. Nós não viemos de uma outra coisa, de uma outra esfera. A grande mãe pariu a todos nós, então eu sou filha como você é, como os macacos são e as abelhas e assim por diante. Então, quando eu falo da esquizofrenia, quer dizer, a gente se separou de tal maneira daquilo que nós somos. Então, mudar o planeta, não precisa mudar nada, o planeta é perfeito, né? Nós é que precisamos mudar essa loucura que se apossou de nós. Nós temos que buscar a sanidade. E esta grande mãe é tão generosa que o próprio contato com ela nos ajuda a devolver a sanidade perdida. O grupo Full Jazz é um filho seu. É uma filha. A Full Jazz, o grupo Full Jazz, né, com todas as suas unidades, nas suas multidisciplinariedades, é um filho extremamente amado, porque a gente conseguiu reunir ali dentro
um pouco disso que a gente veio conversando hoje aqui. Quer dizer, uma visão prática do que é trabalhar com comunicação, né? E com tudo que você puder imaginar de multidisciplina, desde a construção de conteúdos midiáticos do tipo programas de televisão até propaganda, evento, promoção, endomarketing, o mundo digital, o mundo da sustentabilidade enquanto consultoria dentro das corporações. Então, a gente conseguiu, acho que é uma coisa mágica, que pode ser que eu tenha plantado a semente, mas a delícia é que esta semente atraiu todo um monte de pessoas, enquanto colegas, enquanto clientes, que são pessoas que estão buscando isso. Então, se você perguntasse para mim o que é o Grupo Full Jazz, ele é uma experiência muito bonita de que sim, nós podemos integrar o lado prático, o lado do resultado, de buscar para os clientes sucesso, né? Os nossos clientes, você sabe, nós somos uma boutique pequena, mas é uma boutique cujas marcas, cujos clientes são todos líderes nas suas categorias. Então, ela tem privilégios, ela é construída para fazer vencedores. Nossos clientes são todos vencedores. Então, essa prova de que você pode juntar o pragmático, o prático, com o afetivo, com o amoroso, com o pensar que tudo que eu crio, que cada trabalho que sai dali deveria alegrar todos os impactados, que, portanto, eu não deveria fazer nada que mexa com preconceito, que mexa com abusar da pouca idade de os seres humanos através da mídia, ou da ingenuidade ou da inocência. Então, poder pensar nisso e fazer isto na prática é, para mim, uma enorme realização. Então, assim como a gente gera filhos e entrega para o mundo, eu gerei uma experiência, um laboratório do ponto de vista profissional. Independente de qualquer assunto que é relativo ao futuro, assim como não podemos prever o futuro dos filhos, não temos nunca que pensar como é que vai ser efetivamente o futuro das coisas até materiais e intangíveis que a gente gera no âmbito profissional. Seja o que seja, essa semente já é eterna. Um laboratório de mentes criativas. De mentes extremamente criativas e conscientes. E você fala sobre a simplicidade e a consciência da mente criativa. Como é que é essa simplicidade? Porque a simplicidade é um grau de sofisticação, né? Muito bem colocado o teu ponto, porque você precisa ter entendido muita coisa para ficar simples. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o Tao Te Ching, o livro de Tao, né, o primeiro grande livro do taoísmo, né, onde está sintetizado o taoísmo, é um livro pequenininho, ele tem 78 poemas e são poemas curtos. E eu acho que eu li em meia hora no máximo, né? E isso foi quando eu tinha, acho que 21 anos. Então, do alto da minha imbecil prepotência, da ignorância, né, que nos torna tão imbecis, eu falei, então é isso. Tá simples demais isso aqui. Nossa, que coisa, pensei que... Porque no Ocidente nós fomos educados para complicar o raciocínio. Então, quando você fala de um intelectual, quanto mais ele tiver complicado a sua mente, mais brilhante. Fala difícil, faz bilhões de citações, e eu fui educada para isso também. E aí, eu li aquilo e falei, mas é só isso? Né? E, de repente, eu voltei a ler o livro de Tao 30 anos depois. E aí eu descobri que eu não tinha entendido nada daquela simplicidade. Ela era sofisticada demais para a minha pobreza do intelecto elaborado no Ocidente. Então, sim, o retorno à simplicidade é o retorno ao estágio elevado do ser. A gente tem que ter vivido um pouco até da abundância material para entender o que é abraçar a simplicidade
porque quer, porque entende que isso é o gostoso da vida. Então, eu hoje não dou bola para quase nada, viu, de frescuragens. A vida me deu esse acesso. E eu pude escolher na maturidade o que de fato me interessa. E o que me interessa é muito mais rico do que esse amontoado de coisas que a gente chama de padrão de vida. Então, eu sou uma privilegiada materialmente, eu tenho acesso a uma qualidade de vida entendida como alta, mas eu não confundo qualidade de vida com padrão. Eu posso ter o padrão também, né? Mas qualidade para mim é andar descalça, é pôr uma roupa confortável, é ler uma historinha para o Lucas, meu neto, é o abraço de um filho, é o abraço do homem que eu escolhi, é entrar todo dia no meu escritório e falar como essas pessoas são lindas, como eu as abençoo, como eu sinto gratidão. E se isso você chamar de simplicidade, então eu escolhi uma vida simples.